Fala comigo, galera! E aí, como é que vocês estão? Pronto para mais um vídeo? A pedido de vocês, vamos analisar um fundo imobiliário. E para começar essa série aqui, vamos falar do fundo que tem o maior número de cotistas. É isso mesmo, o MXRF11. Mas antes da análise, se inscreva no canal, dá o like, comenta aí se ficou alguma dúvida. E o que você acha do MXRF11? Deixa aqui nos comentários. Galera, o fundo MXRF11, você sabia que ele tem 1,4 milhão de cotistas? Lá atrás, em 2018, em 2019, ele era um dos poucos fundos que eram base 10. Era um fundo acessível. A galera chamava de fundo de troco. Então isso ajudou muito a popularizar o MXRF11. Mas a pergunta que fica é, ele ainda é um bom fundo para se investir em 2026? O que você acha? Vamos para a tela aí? Antes de olhar o relatório gerencial, eu queria mostrar para você aqui o site do Investidor 10. Eu estou aqui no site do Investidor 10 e é bom esse site porque ele ajuda a comparar a cota, né, do MXFF11 com outros índices. E eu logo de começo quero mostrar esse gráfico aqui com vocês, que o MXRF11, não é difícil falar isso aqui, né? O MXRF11 é o vermelho e o CDI é o azul. E você pode ver, ó, que o fundo imobiliário está ganhando quase 60%. Então o MXFF11 é um bom fundo. Você que investiu lá atrás, você estaria ganhando do CDI hoje em dia. Então isso é excelente. Partindo para o relatório gerencial, deixa eu fechar essa. Já estamos aqui no relatório gerencial. E você pode ver que no último mês, esse relatório gerencial é no mês de maio, tá bom? No último mês, eles distribuíram aí 10 centavos de renda, totalizando então 1% de yield mensal. E nos 12 meses, né, o dividendo yield dos 12 meses anterior foi de 12,71%. Muito bom, hein, galera? A gestora do MXFF11 é a XP Investimentos. A taxa de administração é 0,9, está dentro aí do mercado, que o mercado cobra. E vocês podem ver lá, número de cotista, 1,4 milhão de cotista, é muita gente. Logo aqui abaixo, você vê um comentário aqui do gestor, ele fala sobre os Estados Unidos e o Irã, esse período de guerra, de negociações. Mas aqui embaixo a gente vai ver sobre a estratégia do fundo. É muito importante a gente entender como que o fundo imobiliário, como que um fundo ativo vai alocar o seu patrimônio. E aqui no relatório gerencial, a gente pode identificar, aqui no comentário do gestor, que ele busca 80% do patrimônio líquido em CRIs, certificado de recebíveis imobiliários. Nada mais é, assim, um tipo de renda fixa, tá bom? Estou simplificando, com foco de crédito de alta qualidade, que a gente chama de high grade. E os outros 20%, que é um pouco mais arrojado, é uma pimentinha, né? É um extra que vai, assim, que pode vir um retorno maior, ele está em permutas, tá bom? E aqui embaixo a gente pode ver a distribuição, quantos que foi. O importante que eu destaquei para vocês foi o número de reserva. Ele tem 0,4 centavo por cota. Isso dá um total de 21,83 milhões de reais de reserva. É uma reserva, para mim, um pouco considerável, um pouco médio, porque é um fundo arriscado, é um fundo, né, que tem seus riscos, então eu acho que poderia aumentar essa reserva aqui. Uma parte muito importante que a gente precisa entender sobre os fundos imobiliários, sobre o relatório gerencial, é sobre a DRE. Aí eu coloquei alguns destaques aqui, acompanha comigo na tela. Olha, no mês de maio, que é esse relatório, ele fez uma receita de 50 milhões. E onde que está essa receita? Olha lá, 1,6 de permutas, 5,6 de fundos imobiliários e 41 milhões de CRIs, que é onde que vem a maior receita do MXFF11, tá bom? E importante, galera, a gente entender sobre as permutas e por que a permuta a gente tem que ficar mais de olho, acompanhar assim
mais de perto. Por quê? Porque as permutas, a diferença dos CRIs e das permutas é o seguinte, bem resumido aqui para vocês, de uma forma simples. Os CRIs têm toda uma estrutura por trás, tem contrato, tem receita, tem uma previsibilidade, então o mercado gosta disso, de mais segurança. As permutas não têm isso. As permutas, elas dependem muito mais da execução do negócio, sabe? A negociação do mercado imobiliário. Então, se as vendas caírem ou tiver muitas obras, né? A obra atrasou, as vendas caíram, e isso dificulta muito a execução das vendas, a execução do negócio, do mercado imobiliário. E isso traz muito risco ao fundo. E você sabe, já deixei claro aqui para vocês, né? Não existe almoço grátis. Quanto maior o risco, vamos lá, vocês já sabem, maior também tem que ser o retorno. E é por isso que vocês podem ver aqui que as permutas ela tem um retorno maior do que mesmo dos fundos imobiliários. Então é isso, fica de olho nas permutas. Uma parte muito importante sobre os relatórios gerenciais é a composição do resultado por mês. E aqui no relatório gerencial do MXRF11 você pode acompanhar ó, mês após mês. É interessante que eles colocam aqui dividido, né? De quanto que foi, cada um gerou lá na receita, lembra? Olha só, a maior parte, né? Vem dos CRIs, esse 0,3 aqui é das permutas, esses 12 centavos aqui é dos fundos imobiliários. É importante também a gente ver a despesa gerada do mês. E aqui fica muito claro, a gente vê aqueles números grandes ali em cima, né? E não entende. Mas aqui a gente vê que, lá, que a gestora está controlando os gastos. Você vê aqui ó, que no mês de dezembro os gastos foram maiores, né, também da distribuição lá de lucro. E aqui eles estão com uma despesa mais controlada, e isso é bom. Mostra que a gestora não está rasgando dinheiro, eles estão controlando os riscos, eles estão controlando as despesas, então isso é muito bom. A gente acompanhar tanto a receita, mas também acompanhar as despesas do fundo. A gente também pode ver aqui o portfólio, a composição do portfólio. Olha lá, eles estão cumprindo aquela tabelinha lá em cima que a gente viu, olha lá, 80% em CRIs, olha lá, 14,5% em 14,% em fundos imobiliários e eles têm aumentado a posição em fundos imobiliários. Eles têm diminuído o valor das permutas e têm aumentado a questão das cotas dos fundos imobiliários. E eu não gosto particularmente que um fundo imobiliário tenha outras cotas de outros fundos imobiliários, tem um tipo de fundo específico para isso, mas é a estratégia do fundo. Então, né, a estratégia do fundo, então, ele pode fazer isso, né? E aqui embaixo tem um ponto muito importante que é o LTV médio, que dá 56%. E, cara, bem em resumo aqui, uma forma simples de falar, o que é o LTV médio? É o valor das garantias. É o valor das garantias. Pensa comigo aí que o MXRF1 tem um caloteiro. Aí vai lá, não paga, então a gente vai executar as garantias. Vamos supor que é um imóvel. Tá, beleza. A gente vai vender esse imóvel, aí esse imóvel tá ruim. Então a gente tem que vender uns 60%, uns 70%, 80% do valor que ele vale. Então essa é uma garantia ruim. Quanto menor for o LTV médio de um fundo imobiliário de CRI, melhor, porque aí as garantias são boas. Eles falam também que ele comprou um CRI, né, esse CRI Econ aqui, de 20 milhões, numa taxa de CDI mais 2%. Muito bom mesmo. E aqui embaixo, você vê o portfólio dos CRIs, né, que atualmente está 31% em imobiliário residencial, 26% em outros, varejos, 20%, então está bem diversificado. E aqui embaixo, e você pode ver também o indexador, que é IPCA. Então os CRIs estão indexados ao IPCA. Aqui fala sobre os vencimentos e a duration. E aqui é a composição da carteira dos CRIs. E é muito importante a gente ver isso também. Por quê?
Um fundo imobiliário de CRI, ele não pode ter uma alta concentração em um único CRI. Porque se esse CRI dá problema, meu amigo, a renda dele, a receita dele vai lá para baixo. E tem que ter toda uma garantia, cara, é muito complicado. Então, um fundo ele não pode estar concentrado em um único ativo. E você vê que a carteira do MXRF11 assim, está bem identificada. Olha só, a carteira dele. E você pode ver aqui no MXRF11 que o patrimônio dele sobre os CRIs, o maior deles está 3,74. Isso é muito importante, porque se esse maior fundo, se esse maior CRI, na verdade, dá um calote, 3,74% que vai sofrer só no patrimônio dele, na receita geral dele. Então, isso é muito importante, um fundo ser bem diversificado em sua carteira. E descendo aqui também, galera, a gente pode ver a parte da carteira de fundos imobiliários. E recentemente, eles aumentaram a posição do LPLP11. É um fundo arriscado, tá bom? É um fundo assim que tem pouca liquidez, comparado ao MXRF11, né? Mas, assim, é uma estratégia pontual. Vamos ver, né? Eles compraram esse fundo porque estava com desconto na sua valorização patrimonial. E tem o GARI também, né? São as maiores posições aqui da carteira de fundos imobiliários do MXRF11. O GARI não é um dos melhores, mas é um fundo bom, tá bom? É um fundo bom. Então tá aqui a carteira dele. E eu não sou muito fã, te confesso que eu não sou muito fã de fundos imobiliários, investir em outros fundos imobiliários, se não for um fundo de fundos, né, em específico. Eu acho que esse dinheiro, por exemplo, aqui, ó, 132 mil reais, mais 131 mil, né, poderiam estar alocado em outras posições, já que o MXF11 é um fundo de CRI, né, a sua maioria é um fundo de CRI, coloque em CRI, né? Então eu não sou muito fã, mas é o que temos, né? Então essa é a carteira do MXFF11 da parte de fundos. E é isso, galera. Hoje nós analisamos aqui o MXFF11. Deixa aqui nos comentários se você tem esse fundo, o que você acha, se você já investiu. Quero saber, estou bem interessado a gente conversar sobre isso. Então não se esqueça, se inscreve no canal, dá o like. Tamo junto aí, valeu!